Assalamu alaikum, namaste, bon dia. Welcome to ABS Travel and Ride. So today, something special day for me and our classmates because today we are heading towards Assembly of Portugal. This is my classmate and he is our professor, Mr. Jorge Cunha. Bom dia, professor. Bom dia, como está? Estou bem, e você? Obrigado. So we had reached to the Caixotre Barco station. Just we are getting out of here now. O professor, isso é que é, professor? Bacalhau, coma. Bacalhau? Bacalhau de Aveiro. Bacalhau de Aveiro? Sim, eu gosto. Pode comer mais. O lago. Nada. So professor had bring biscuits for us at the shape of bacalhau fish. It's very tasty and delicious. I like it. Sim, vá lá. So professor explaining something to Não us sei. Nós não sabemos in Portuguese. como está hoje o ambiente. No e-mail disseram-nos que pode haver pequenas alterações, nós não sabemos, está bem? Sim? Vamos devagar, com calma, sem stress, cuidado com o trânsito. Havia obras perto do McDonald's, havia algumas obras do metro, do futuro metro. Mas com calma chegamos lá, está bem? So from Caixotre we are heading towards Time Out Market, then we will move on. So here are our group. Like even here some of them are missing yet. Some of them are on the way. There are, and it's a little bit raining too. So this is the Lisbon tram. It's very famous. It's very beautiful because it's the new one. The old one, like somehow it was dirty and old. But this one is new. And here are some guys. Bom dia, bom dia. So now its signal is green, so we can move ahead. I like this tram very much. So now we are just walking, and this is of Lisbon, nearby Caixotre. And here we can see lots of restaurants, and here's bicycles. Yeah, I don't think it's in English in bicycles. You can say e-scooter, something like that. And this is the market timeout, Mercado da Ribeira. Here are lots of different kinds of restaurants, and it's even a food market. So Mr. Indra Pandey had arrived right now. Bacalhau. What you are eating this? Bacalhau. Bacalhau biscuit. It is only the shape is of bacalhau. Uma coisa não tem. Uma coisa não tem. Tá bem. So here is our other classmate. She is Malika from Morocco. Malika, bon dia. Bon dia. Maintenant, je peux parler en français. Bonjour. Ok. Aujourd'hui, nous avons une visite vers le Parlement. Moi et mes amis de la classe. Nous sommes venus aujourd'hui. Nous sommes en train d'y aller. Nous sommes sur la route. La vie ici est très belle. Encore, le climat est bon. Je suis heureuse d'être avec mes amis tous ensemble. À bientôt. So this is one of the commercial building. Actually, I don't know the name. Let me ask to my professor. Telecomunicações, não sei. Ok, telecomunicações. É muito grande. E ali em frente, Sim. há uma varanda muito grande, dá para tirar umas fotografias muito importantes. So it's about telecommunications, something like that. Maybe the IT department or something. So this is the Museum of Telecommunication. In Portuguese, Museu das Comunicações. So this from here to over there is the telecommunication museums. It's very beautiful from outside. So our professor had asked me to put this in the bag. I said, don't worry, I am here, I can put in the hand. Hope you understand what I mean. So in here, some of the locations, some renovation and construction is going on. I think it's for the metro. Professor, it's obra para que metro? Sim, mas eu não sou professor. Professor. Sou professor. Tá bem, professor. Professor. So we had reached at Assembly of Portugal, or in English, in Portuguese we can say Assembleia de República, and this building name is São Bento.
I see something terrible here. Because as I'm from Nepal, I want to say something that, see, this is the assembly of Portugal main building, and this is the main entrance. Okay, and just now I am here. I think maybe it's just how many meters? For 5 meters. For 5 meters far from the main entrance, and you can see over here. This is the main roads. Okay, so normally what I want to say is, in Nepal, you cannot even pass in the surrounding area, in the group, or in something like that, at any cost. Just pass, as the car are passing from there, just pass from there. You cannot be like in this group normally, but if you are visiting the assembly, yes you can. But here, anybody can pass, anybody can come without any hesitation, not a big issues. Okay, nobody asks nothing, and we are just move from here, entry from here. As I asked to my professor, and I want to say one more thing. So this is the main entrance, as I told you before, and the people, if they want to protest anything, they will be protesting here in these areas. They will be here for the protest, and this is the main principal entrance. Now you can see how much they have following their democracy and the democratic rights, the peoples. So now we are headed to the backyard of the Assembly of Portugal. Assembly of Portugal. Yeah. Maybe we need to enter from here. I think so. Yeah. And here are the groups of, like we have like 2 sections. So our new friend, he arrived here now. Hello Bala. Good morning. Good morning, my friend. How are you? Very good, fantastic. Why you were late today, man? What's for the issue? I was just the other side. I was staying on the side. Okay, we're saying. Oh, okay. Maybe my eyes was blind with You when were blind already, yes. Okay. So this is another entrance. I think we're gonna be entering from here, and here there are our classmates, and here are our classmates. We are waiting over here. I don't know. Maybe it takes more time. Now it's just 10:17, and it was told that at 10:30 we're gonna entry. So we are now entering at like it's 10:28, and we are entering to the Assembly de Portugal. Que era Lisboa, capital. Então vieram desde Braga até Lisboa, compraram aqui 2 quintas, isto agora é o centro da capital, uma zona central, mas nessa altura era uma zona mais rural, ainda com quintas e bons ares. Por isso, numa dessas quintas existia um género de um hospital, uma casa de saúde que tratava as vítimas da peste negra. Eles tiveram que destruir essa casa para construir um mosteiro. Foram batizar um mosteiro, como o Mosteiro de São Bento da Saúde. O Mosteiro de São Bento, pela ordem beneditina e da saúde, em referência a esse género de hospital que já estava e tiveram que destruir para construir o mosteiro. Demorou 16 anos a construção do mosteiro. Mesmo após os 16 anos, ele não estava completamente construído conforme o projeto inicial. Vou pedir para olharem aqui para este desenho, para podermos ver o projeto inicial do mosteiro. Conseguimos perceber que este é o edifício que nós estamos. Ele nunca chegou a ser construído, terminado conforme está aqui. Se olharem, conseguem perceber ali no meio aqueles jardins interiores, que se chamam claustros. Daqueles 4 claustros só foram feitos 2 da frente. Os de trás não chegaram a ser terminados. Vai ser o espaço de continuação da visita, que nós vamos sair por esta porta, que é o nosso jardim interior, era o espaço destinado à construção. Nós estamos aqui, neste local. Esta zona, seja aquela parte toda da frente, e esta zona é este corredor onde nós estamos, que é aqui na altura. E estava ali, era para ser projetado aqui um claustro que não chegou a ser terminado. Dos 2 claustros da frente, já só existe um, já só existe do lado esquerdo, porque do lado direito, quando deixou de ser mosteiro e passou a ser uma casa política, foi destruído, foi sacrificado para fazer uma das salas. É um espaço grande, amplo, aproveitado em madeira. A primeira sala foi toda feita em madeira, quadrada, assim conforme está ali, conforme o aspecto do palco. E durante 60 anos, os deputados, representantes do povo, fizeram estas suas reuniões. Mas em 1895 aconteceu um incêndio e essa sala ardeu. Estava junto às cozinhas, os azares, e essa sala ardeu, uma madeira ardeu por completo. É após esse incêndio, vai ser lançado um concurso, vai ser um arquiteto português muito conhecido, que é o arquiteto Miguel Ventura Terra, que é o que vai fazer a nova Sala das Sessões, aquela que eu vou mostrar e que vocês veem na televisão sempre, onde correm as reuniões telemáticas. Está no mesmo local, mas a primeira era quadrada no piso térreo, a segunda é esta atual, é já no piso superior e é circular, que é muito boa em termos de acústica, foi uma das alterações que fizeram. O outro grupo de trabalho, quando passou de mosteiro para a casa política, na altura, pela nossa segunda Constituição, havia 2 grupos de trabalho, 2 cortes, que eram os representantes do povo, como o atual, os deputados, e havia também, nessa altura, os dignos pares do reino, um género de câmara alta, como existe em alguns países ainda na Europa e ainda nos Estados Unidos. O que eram os dignos pares do reino? Eram os representantes das classes sociais mais importantes, eram os representantes do clero e da nobreza. Estes grupos reuniam cá em Lisboa, mas em edifícios distintos. Quando o edifício deixou de ser mosteiro para passar
a ser casa política, teve então que se aproveitar, porque o rei, essas coisas funcionavam em locais distintos, o rei achava que deveriam funcionar no mesmo local, e este foi esse o local escolhido, passou a ser o Palácio das Cortes. Primeiro nome, como casa política, quando deixou de ser mosteiro, foi o Palácio das Cortes. Cortes significa reuniões, era o palácio para essas reuniões. Então essas outras cortes começaram por reunir na livraria do convento. O mosteiro do convento tinha uma livraria muito grande, bonita, ampla, então aproveitaram essa livraria e fizeram aí as suas primeiras reuniões. Essa sala, esse espaço agora é a nossa sala do Senado, uma sala muito bonita que eu vos gostava de mostrar, mas não sei se está disponível. É uma sala muito utilizada, sempre com reuniões, conferências, audiências, que eu não tenho nenhum conhecimento para deixar de correr nada, mas quando lá chegarmos mais próximos, a gente depois veremos se a sala está disponível para eu vos poder mostrar. Este local que estamos aqui, na altura do mosteiro, era o refeitório dos monges, e que os monges faziam as suas refeições. Pelos relatos, pelos registros que a gente tem, teria aqui umas mesas em U, corridas, e cerca de 40 monges, nos tempos mais áureos, chegou a ter cerca de 40 monges, faziam aqui as suas refeições. O refeitório não era bem assim, não era em madeira, portanto, tinha uma remodelação recente de 2013, o chão era em mármore preto e branco, cerca de 60% do chão ainda se mantém por baixo da madeira, está já atualizado, por isso foi colocado, está com um aspecto melhor. O pé direito aqui do refeitório, aqui à altura, era praticamente o dobro. Foi criado aqui por cima um piso intermédio, onde foram criados gabinetes para os senhores deputados. As adaptações passaram de um mosteiro, de uma casa religiosa para uma casa política, como devem calcular, não é fácil, não é uma casa criada de raiz para uma função, para depois ter que ser adaptado para outra, teve que se fazer várias adaptações e, atualmente, no nosso ano, andamos a fazer obras e a aproveitar espaços para criar as melhores condições para que o Parlamento possa funcionar. Mas aqui há um aspecto que se mantém ainda na altura do refeitório, que é estes painéis de azulejos. Eles retratam episódios da vida do São Bento. O primeiro, alguns episódios da sua vida em milagres, se diz que costumamos ver. Este primeiro aqui, que é o mais fácil de conseguirmos ver, se olharem com atenção, vão encontrar dois bebés, duas crianças, que retratam o nascimento do São Bento. Porquê duas? Porque ele tinha uma irmã gêmea, que era a Santa Escolástica. Então ele está a tratar o seu nascimento e da sua irmã. O segundo, por exemplo, é a saída do mosteiro para ir para a escola, e alguns são outros episódios importantes da sua vida, milagres, que se diz que o Senhor efetuou. Estes painéis de azulejos são muito valiosos, são do século XVIII. Mas tem um episódio, uma história interessante. Não sei se já ouviram falar, cá em Portugal, do terremoto de 1755. Isto já ouviram falar de um terremoto que assolou Lisboa. Com o terremoto de Lisboa, grande parte de Lisboa ficou destruída. Grande parte mesmo. Este edifício, basta olharmos aqui para as paredes, já viram lá aqui, as vãos das janelas, a estrutura das paredes. E elas são muito resistentes. Mesmo, ainda atualmente é capaz de ser dos edifícios mais resistentes de Lisboa. Com o terremoto, este edifício quase não teve danos. Uma das torres cineiras, podemos ver ali no mosteiro, uma das torres ali é que colapsou, mas de resto o edifício não teve sequer. Muito bom, ou seja, com tanta distribuição de como este edifício na altura teve várias utilidades. Chegou a ser prisão, sede patriarcal, hospedaria. Aqui neste local foi o que adquiriu o nosso Arquivo Nacional. Os documentos mais importantes da nossa história estavam guardados no Castelo de São Jorge. E o Castelo de São Jorge ficou praticamente em ruínas com o terremoto, não se aproveitou quase nada. Então os documentos que conseguimos aproveitar vieram para este local, para o mosteiro. Não só para o refeitório, mas também para o nosso atual arquivo histórico, onde ficaram guardados, ainda lá estão, não, agora temos lá os nossos da Assembleia. Estes documentos aqui, o refeitório, então, o que é que aconteceu a estes painéis? Ficaram escondidos, foram diagrafados, colados aqui prateleiras distantes. Até 1990. Porquê? Porque em 1991 foi aberto o nosso atual Arquivo Nacional, que se chama Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Foi quando os documentos saíram de cá para ir para o Arquivo Nacional. Só quando o edifício, em 1991, quando o espaço ficou vazio, é que se descobriu, mandou-se retirar os painéis e descobrimos, mandou-se tirar as prateleiras e descobrimos os painéis de azulejos. Obviamente eles não estavam assim, estavam muito rasurados, muito estragados. Eles são todos restaurados, à exceção daqueles três, estão um daquele lado. Aqui já são réplicas, são cópias. Porque nesta fachada que sofreu obras, tinha aqui estas janelas que antigamente não tinha, não se conseguiu aproveitar quase nada, aquilo são réplicas com base nos originais que cá estavam. E então, tiveram que fazer na altura e foram restaurados e então conseguimos preservar até que ao dia de hoje para conseguirmos perceber e perceber a história então dos painéis e o que aconteceu à vida do São Bento. Estas mais pequeninas aqui referem-se a episódios, cenas da vida cotidiana, aqui na altura do mosteiro, e aqui retratados vários episódios de importância aqui do São Bento e da parte do mosteiro, deste local. Está bem? Tem alguma pergunta? Podemos continuar então? Sim. Façam por favor. So we are heading towards outside of the areas. So here you can see peacock, and here is the gardens. The garden is very beautiful. So here also some two peacocks. No, lots of peacocks here. One is there over here. 4 peacocks over here. And now we're gonna enter in the new buildings. I don't know which building it is. Como referi no interior ali no refeitório dos monges, é o pátio, é o jardim interior da Assembleia da República. Como conseguem ver, é o espaço utilizado para o estacionamento das viaturas oficiais.
seja o Presidente da Assembleia, Vice-Presidentes, líderes dos grupos parlamentares que estão autorizados, podem estacionar aqui. Este espaço, na altura do mosteiro, era o tal destinado à construção dos outros 2 claustros. Este nome claustros não deve ser fácil para vocês, tem mesmo, muita gente ainda não conhece este nome, não é uma palavra muito utilizada, os tais jardins interiores, um deles era para ser construídos. Aquele, como referi, que estava junto ao refeitório, foi iniciado, o quarto claustro nem sequer chegou a ser iniciado. Por isso, é utilizado agora, ficou como pátio de estacionamento e é o jardim interior da Assembleia. Mas eu acho importante pararmos aqui um pouco e falarmos aqui neste local, é para falarmos de algo já no exterior da Assembleia. Vão ver aquele muro grande ali ao fundo, com aquelas escadarias, tem ali uma ligação, umas escadas, mas do lado de lá já não é Assembleia da República. Onde está aquele muro é onde termina o nosso órgão superior. Mas entretanto temos uma ligação com as escadas e temos ali aquela casa, que é a residência oficial do Primeiro-Ministro. Sabem quem é o Primeiro-Ministro? Não identificar, né? O Dr. Luís Montenegro. Ou seja, aquela é a sua residência oficial. Ou seja, o Governo, o Primeiro-Ministro, faz parte do Governo, é o líder do Governo, é o terceiro órgão supremo pela nossa Constituição. Nós estamos no segundo e ele é o terceiro. Ou seja, são órgãos distintos, poderes diferentes. E por ter uma ligação e porque estarem aqui tão próximo? Por uma razão. Não sei, a pessoa já falaram nisto, nós tivemos em Portugal uma altura da nossa história que foi o período do Estado Novo. Ou seja, foi o período da ditadura. Nessa altura, era o de António de Oliveira Salazar. Sim? Nesse período, os poderes de Estado não eram assim, estavam um pouco misturados. Este edifício não era a Assembleia da República, chamava-se Assembleia Nacional. E o Salazar era o presidente da Assembleia Nacional. Como em todos estes regimes, ele não era bem visto pela população, ele tinha algum receio de andar na rua. O que é que ele fez? Adquiriu uma casa próximo do seu local de trabalho. Todos os dias, acordava de manhã, descia as escadarias e estava no seu local de trabalho. Após o período do Estado Novo, após a nossa nova Constituição de 1976, após a Revolução, o edifício ficou para o poder do Estado. E é a partir daí que começa a ser atribuído como residência oficial dos Primeiros-Ministros. O Dr. Luís Montenegro optou por não morar lá, não está lá todos os dias, podia estar lá, podia fazer ali a sua vida habitual com a sua família, mas ele optou por não fazer, continua na sua residência habitual, mas esta não deixa de ser a residência oficial, onde ele faz muitas das suas reuniões, trabalhos, onde tem muitos dos seus assessores, secretários e principalmente as sessões oficiais, quando vai receber outros presidentes, os Primeiros-Ministros, normalmente é esta residência e ele utiliza para efetuar essas sessões. Sim? Tem que entender? Alguma questão? Não? Faça um favor. So as this is an entrance hall. So we are heading towards the other side. This is our Bento Palace garden. Oh, wow. See the architecture. Principal da Assembleia. Esta porta normalmente só é aberta para sessões oficiais. Quando o Sr. Presidente da Assembleia recebe os seus homólogos, presidentes, embaixadores, pessoas importantes, é que esta porta é aberta e o Sr. Presidente ou um dos vice-presidentes. Este local é após o incêndio, sala foi procurada. So we are passing through a red carpet now, and we are heading towards upstairs. So this is the image you can see from top to down. As duas salas que eu falei, dos representantes do povo e as dos representantes do rei, dos títulos, dos padres do rei. Esta escadaria foi construída no século XX, em 1937, 1938, já então no período do Estado Novo, na altura do António de Oliveira Salazar. Foram projetadas pelo arquiteto Miguel Ventura Terra, também quem construiu foi António Linho. E o António Linho incluiu aqui estes 6 painéis, estas pinturas, que se chamam trípticos. Porquê trípticos? Porque são conjuntos de 3 pinturas. Aquele tríptico ali da frente é uma representação das Cortes de Leiria de 1254. E porquê estas reuniões ali representadas? Porque foram as primeiras cortes em que um rei permitiu que o povo participasse. E então temos ali os 3 painéis em que estão representadas as 3 classes sociais. Ao centro podemos ver o rei, Dom Afonso III, e embaixo, pelas vestes, vimos que está ali representado o povo. É o povo representado pelos funcionários do Palácio e do Conselho. E do lado esquerdo temos o clero e à direita a nobreza. Então temos ali as 3 classes sociais na altura que, pela primeira vez, em Leiria, uma cidade portuguesa, onde decorreram estas reuniões em que um rei permitiu a participação do povo. Ouviram falar também em Portugal dos descobrimentos, na altura dos descobrimentos portugueses, foi um período importante da nossa história, em que Portugal cresceu, evoluiu, desenvolveu, mas para que isto acontecesse, enquanto descobria esta expansão marítima de mares, em terra, tivemos as atividades que contribuíram, que suportaram este crescimento. Now we are heading towards another gate. Let's check what's here. Very beautiful there. Going to enter in the main core, main decorum. Oh, it's hot. Maybe the heater is on. So here there are 270 deputados. Oh wow. Feeling something another way. Visiting the Assembly of Portugal. Main decorum.
So for today, I am also going to sit in the deputy seat. And here is the main decorum. You can see where the president of this assembly, who gonna sit over there. Foi construída na livraria, era quadrada, não era assim, era retangular, a livraria, mas eles fizeram isto reuniões durante alguns anos, mas durante cerca de 60 anos. Mas essa sala não tinha boas condições, era uma sala fria, erma, com umidade, sem boas condições para acolher então estes espaços sociais mais importantes, que era o que havia no Beto. E eles, junto do rei, reivindicaram, lutaram para conseguir uma sala para ensino com boas condições. E alcançaram em 1867. Nesse ano tínhamos o rei Dom Luís, que foi tornado Portugal. Por isso temos aqui um retrato da Régia do rei Dom Luís. Esta sala foi inaugurada nesse ano e eu fiz o retrato. O retrato está à volta, envolto num trabalho de madeira de serra, que se chama um dossel. É um dossel, feito por Liano de Braga, segundo o modelo de Ana Paulo. E o dossel, o trabalho em madeira, se olharem na posição, vão perceber que aquilo representa um material. O manto que tem as costas, ele trabalha em madeira representa esse material. O manto está a ser segurado lá em cima por dois gênios. É o gênio da justiça e o gênio da realeza. Quem está a segurar o manto. Lá no topo, lá em cima, temos a esfera armilária. A esfera armilária é um símbolo da república. Recordam-se. So we had exit from one hall and we are going in another hall. So actually that was not the main hall. Okay, we are going towards the main hall, I think so. And here there is our today's professor, a tutor. He's in the front there. And we are heading towards the main hall, main decorum. So we are heading towards forwards, and all the classmates are backwards. So now I am only in the front, but back with the tutor. So, this is also something interesting, huh? Dos países, primeiros-ministros, embaixadores, normalmente é esta sala utilizada para esta recepção oficial. Normalmente é colocada aqui ao centro de uma mesa, com um livro, o livro de honra, onde o representante do outro país faz alguma inscrição, escreve algo ao representante, um agradecimento ao nosso presidente. E este é o espaço utilizado perante a comunicação social, onde há uma sessão de cumprimentos entre as comitivas e falam um pouco aqui só entre eles. Normalmente o Sr. Presidente aproveita sempre estes encontros para ter uma reunião mais informal, onde ele, à porta fechada, já no local sem a presença da comunicação social, ou no seu próprio gabinete, então fazem esta reunião, mas este, perante a comunicação social, é o local então, onde ocorrem estas sessões oficiais. Este local, na altura do mosteiro, era onde estava o coro alto da igreja, ou seja, era a parte de cima da igreja. Construída assim como está, foi já no século XX, em 1940, por Pardal Monteiro. Pardal Monteiro foi o responsável pela construção aqui deste espaço. So we were now in the Hall of Honor, and now we are going to another hall. Let's check it out. What's there? You can check out the architecture. Oh wow! In each hall is very beautiful and very interesting. Now see this. This also seems like a church, but it isn't. It's very interesting. Sala do espaço, que é a sala dos passos perdidos. Passos perdidos é uma sala com um nome diferente de todos estes que a gente tem, estamos habituados aqui a ouvir, nomes mais compostos, salas das sessões, salas das cores. E porquê sala dos passos perdidos? Tem uma razão para ter este nome. Primeiro, esta sala, este espaço, na altura do mosteiro não existia. Este não existia, porque este espaço era a continuação da igreja. Então, se estás lá em baixo, a igreja era muito mais alta, era de onde nós estivemos, lá em baixo, até aqui acima. Quando foi construída após o incêndio, então foi construído este espaço, que é a antecâmara de entrada para a sala das sessões. E quando foi construída, servia de sala de espera. As pessoas, o povo, o cidadão, quando pretendia vir ao edifício e falar com os seus representantes, vinha a este local, haveria aqui uns sofás, idênticos a estes, e era aqui que as pessoas iriam sentar e aguardar. So now we are entering in the main decorum. Okay, this is the main decorum. You can see here. This is the main decorum. Usually same as it is, but a little bit different. So right now I am sitting here, and other guys are taking the seats. So this is the main decorum. Sala principal.
utilizavam, achavam que era assim, mas tinham uma ideia de ser diferente. Mas a divisão da ideia da sala sempre próxima. Não é? Eu agora já estou habituado, mas ainda me lembro da primeira vez que entrei, fiquei um pouco subido, um pouco espantado, ainda pensava que a sala era muito melhor do que o que era realidade. Mas é um espaço suficiente para que se sentem todos os deputados. Sabem quantos deputados se sentam na Assembleia. Quando temos eleições legislativas, que é para escolher o número de deputados e o governo, sabe, conseguem nos parar. E mas quantos deputados é que acham que se sentam aqui quando temos eleições? 230. 230 deputados. É o número de deputados que se sentam aqui. Parece que não cabe mais nada. Aqui é o global, parece que está em 230 deputados. Então vamos ficar aqui nas vezes mais importantes da fase. Vamos falar de tudo daquela cultura. A volta bonita. O bolso foca. Aquela bonita representa as cortes constituintes, ou seja, as reuniões que deram origem à nossa primeira Constituição, a Constituição de 1822, foi ditado pelo temos a universidade do braço do Tratado de Manuel Fernandes Tomás. Ele foi um dos grandes responsáveis por essa Constituição e muitos contributos que ele deu para a nossa primeira Constituição. Por cima, a parte de cima da luneta, a imobilidade da luneta, temos uns brasões que representam as províncias e região de deputados, que essa sala foi inaugurada. São praticamente todos os nossos distritos. Só não está o voto, nós não temos distrito do Algarve. Eu também, agora na hora, não sei se Seixal, o distrito de Setúbal é o único distrito que não está ali. Porquê? Nessa altura, Setúbal ainda é igualado com o distrito de Lisboa. Por isso não está ali. Mas todos os outros distritos e as províncias ultramarínhas. Nampula, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Índia, estão ali representados. Nós tínhamos aqui representantes na altura em que a sala foi inaugurada que representavam toda a representar essas colónias, essas províncias na altura. Abaixo, temos uma estátua da República, que tem um nível à esquerda. Nós já vimos que está a espera de lado, mais uma vez a República aqui representada. Esta estátua foi colocada em 1916, mas quando a sala foi inaugurada em 1903, o que estava ali era a estátua do rei Dom Carlos I. Aquela estátua que viu no antigo espaço da igreja foi achada que esteve colocada. Foi retirada na altura da implantação da República, em 1910, esteve ali no busto, mas o busto não se enquadrava bem no espaço, e em 1916 foi colocada esta estátua. Abaixo temos a mesa da presidência, onde senta o presidente, aquela cadeira mais alta, chama 5 cadeiras, aquela mais alta é no centro, o presidente da Assembleia da República, o José Pedro Aguiar Branco, o Paulo, é o meu centro, eu ou um dos vice-presidentes. Existem 4 vice-presidentes que se podem sentar naquela cadeira em sua substituição. Por isso, quando ele não estiver, ou quando ele se ausentar, tem que fazer alguma coisa habilitada, é o vice-presidente que se senta. Estão mais 2 cadeiras ao lado. Então, sentam os secretários e vice-secretários que ajudam o senhor presidente na coordenação do trabalho. Abaixo temos aqui a tribuna do orador, com estes 2 microfones. É o local onde os deputados fazem as suas intervenções. Podem falar de vontade parlamentares, ou podem pedir falar normalmente, protagonistas da discussão, e o debate, que é a tribuna, é um sítio mais central, virado por todos os deputados, e é o local onde iniciam este debate. Na sequência do debate, enquanto as respostas já são feitas em bancadas parlamentares, vamos e o microfone que fala. Esta tribuna aqui, esta bancada, é a bancada do governo. Sempre que o primeiro-ministro, temos o ministro, o secretário de Estado, e na Assembleia, é nesta bancada, todos sentados hoje. Terceiro órgão de soberania e sentas aqui. Não se mistura com o segundo órgão de soberania. Porquê que eles vêm à Assembleia da República? A Assembleia da República tem 2 poderes. Um deles está lá, o idóneo, o poder legislativo, fazer as leis, mas a Assembleia da República tem também o poder fiscalizador. O que é fiscalizador? São as primárias na natureza. Como são uma, representantes ou representantes não estão sentados na bancada do governo, mas sim na segunda bancada. E aqui, por fim, vão ser deputados, temos um parlamentar no Chile. Tem as bancadas todas, tem aquele debate aqui, todos os aqui mais esta é a oposição, diante das nossas eleições. Se tivermos novos, será realmente por verificar, temos os deputados e conferências líderes, que são eles que vão seguir os debates que vêm de lá em cima temos as gabinas, temos 6 gabinas grandes, vai ser de 600 pessoas, para o local já está assistindo então aos trabalhos que estão. Qualquer pessoa pode vir assistir, desde que seja maior idade e traga o cartão de cidadão. Entram pela porta onde entrar todos, dirigem-se às agências da TSP, fazem a identificação, os conhecimentos de segurança e eles irão acompanhar as suas dias. Podem assistir 5 minutos, podem assistir 5 horas, não faz o tempo que quiserem permanecer. Tem que vir no dia em que esteja a correr. Normalmente estas sessões plenárias ocorrem à quarta e quinta-feira à tarde, início às 15, ou sextas-feiras de manhã, com início às 10 da manhã. Normalmente, pode haver alguma alteração, mas estes são os dias normais das sessões plenárias. Ao lado temos 2 tribunas, a tribuna B e a tribuna A. A tribuna A é guardada para as aulas de universidades portuguesas e a tribuna B as aulas de universidades internacionais e estrangeiras. Baixo da tribuna B conseguimos discutir ali com o espaço que está reservado para a comunicação social. Dentro em cima diz, vai falar do deputado do mercado X. Eles falam, ou até para ligarem aos gabinetes deles, para as secretárias, para os assessores, para os ajudarem a escolher alguma matéria, algum que eles tenham de falar.
Tá bem, vamos. So now we are heading towards another sala. Now we came back on the same place where we entered. As you can see, this is the candle one. That's called in Hindi Jhumar, or in Nepali also. In English, I don't know. So now we had exited another side, and these are the trees of olives. And here is the one fountain that's very beautiful. A visitar é o último espaço, não sem antes. É importante parar aqui porque este espaço, como já falei algumas vezes, é o único claustro que existe. Lembram-se que falado de ser projetados 4, foram construídos 2, este é o único que ainda existe. Este é o tal claustro. Na altura do mosteiro que os monges utilizavam para meditar, rezar, socializar, estavam um pouco a tornar-nos um dia fresco entre eles. O claustro continua com o mesmo aspecto, da altura do mosteiro, as árvores, as fachadas é tudo igual, o jardim, a fonte, as oliveiras é que são já séculos. Como vos disse então, terminamos aqui a visita, espero que tenham gostado, que eu vos tenha conseguido transmitir aqui informações novas, que saiam daqui a saber algo mais do que vocês viram e que comecem a ver a Assembleia da República de uma forma diferente, sabendo agora como é que ela funciona melhor, está bem? Vamos sair aqui por esta porta, então se faz favor, vou-vos pedir só para irem tirando os cartõezinhos para me tirar. So our visiting has been officially finished and ended here. So now we are getting exited from here, the same place where we had entered. Muito obrigado, senhor. So officially we had finished our visit one day, and we are exiting from the main exit. So you can see the backyard. Now I will show you from the in front. So you can see this is the main principal areas of the Republic, of the Assembly of the Republic. So just on the side of the Assembly there is a one Livraria Parlamentar. It's been the Library of Parliament. So let's check it out. What is here? Okay, here are some stuff, books you can buy and borrow. Mostly you can buy the stuffs when you are in libraries. You are in the Assembly. And here are the books, and here are also some books. So officially we had finished our journey to the visit of Assembly of Portugal, and now just we are headed towards house. And just let me show you something. This one, Porsche. It's looking very beautiful. You can see this headlight. Oh my gosh.